E estou chegando à última parte da minha parte aqui no congresso, aqui no acampamento. E nós estudamos esses dias esse versículo que vocês podem repetir comigo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ontem à noite nós vimos, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Esse ser é condicional e nos afirma que há pessoas que não estão em Cristo. E nós entendemos ontem que todos nós nascemos fora de Cristo. E Deus, no seu amor tão grande, enviou o seu único Filho para ir à cruz, morrer por nós, derramar todo o seu sangue e nos levar a morrer juntamente com Ele. Então, se alguém estar em Cristo, nos levar a morrer juntamente com Ele, para na sua ressurreição, ressurgirmos com a nova vida, a vida de Cristo. As coisas velhas já passaram. Hoje de manhã nós vimos a questão de encerrar o passado, o que aconteceu antes da cruz. Então, como que o Senhor trabalhou com essa nossa vida passada? Nós vimos, então, duas maneiras de Deus trabalhar com esta vida passada. Com o sangue do Senhor Jesus derramado todo sobre a terra para perdoar as nossas ofensas, os nossos pecados que cometemos durante todo o tempo que estivemos longe de Deus. E a cruz, que é o tratamento de Deus para a natureza pecaminosa que toda a humanidade herdou de Adão. E dentro deste encerrando o passado, nós vimos alguns pontos que ainda podem ser problemas para o nosso crescimento espiritual. Pode ser problemas para a nossa produção espiritual, porque aqueles que já são novas criaturas, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, não está aqui neste mundo só voando. Nós vimos hoje, foi muito engraçado hoje à tarde, aprendemos muito, mas a gente não fica só voando. O que nós vamos fazer, né? Nós temos uma nova vida. E essa nova vida é o início da volta ao projeto de Deus lá no Éden. Quando nós vemos a religião, as religiões apontam para o futuro. Quando nós vemos aquelas pessoas, aqueles homens bombas, eles se sacrificam, se martirizam por um futuro que eles terão depois da morte. Só que o Evangelho não é isso. A vida abundante começa aqui, no momento em que nós cremos. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós teremos muita coisa no porvir. Nós teremos muita coisa no reino milenar, quando nós reinarmos eternamente com o Senhor. Mas a vida nova já começa aqui. E hoje foi muito exemplificado essa questão do que era, do que deixou de ser e o que nós podemos ser já hoje aqui, vivendo no reino de Deus. Eu quero dizer para vocês que nós vivemos num mundo diferente. Vivemos no mundo dominado por Satanás. Mas a nossa terra não é essa, porque nós vivemos no reino de Deus, no reino de Cristo, que já começou aqui. E o Senhor Jesus foi muito claro na oração do Pai Nosso, quando Ele disse para nós orarmos assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é lá no futuro, é aqui que já começa a vida nova. Então, eis que tudo se fez novo. E agora à noite, eu vou falar pouco. Quem vai falar é a palavra de Deus. E nós vamos trabalhar, porque eu sei que vocês devem daqui a pouco ficar com fome, né? A fome física, porque esse jantar foi colocado depois. Mas nós vamos trabalhar rápido e a palavra de Deus vai mostrar a obra do Senhor Jesus Cristo aqui na face da terra. A obra do Senhor Jesus em pessoas que encontraram
com o Senhor Jesus. E nós vamos ver alguns casos bem diferentes aqui. E é interessante que tudo que está, a Bíblia é a palavra de Deus. E o que está na Bíblia, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E tudo que está aqui é de inspiração divina. E o apóstolo João, por 2 vezes, ele fala a respeito que ele estava contando um pouquinho do que Jesus tinha feito aqui na face da terra. Ele diz assim, se todas as coisas que o Senhor Jesus fez fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Em 3 anos de ministério, o apóstolo João, que acompanhou o Senhor Jesus o tempo todo, ele falou, olha, se todas as coisas que Jesus fez fossem narradas uma a uma, nem os livros do mundo inteiro caberiam aquilo que Jesus fez. Isso em 3 anos de ministério. E o Senhor Jesus parou de operar depois da sua morte e ressurreição? Ele continua operando. E cada uma de nós aqui é um livro, e eu acredito, eu já sou vários livros da obra do Senhor na minha vida. Eu mesma já sou vários livros. Agora vocês imaginem, nesses mais de 2000 anos, o Senhor já operou em tantas vidas. Quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho nesses 2000 anos? Quantas vidas foram transformadas por pessoas que foram alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo? Então, o universo inteiro, não dá para contar o que o Senhor Jesus Cristo já operou em tantas vidas. Mas eu estava pensando, quando eu meditava sobre esse assunto lá na eternidade, eu acho que nós ouviremos muitas maravilhas, porque diz que nós vamos ouvir coisas inefáveis. E eu tenho certeza, na eternidade nós teremos tempo para ouvir as maravilhas que o Senhor Jesus já operou durante toda a sua estada aqui e todo esse tempo depois da sua subida aos céus. E vai continuar operando, porque se o Senhor Jesus não voltar, outras pessoas virão depois de nós e essas pessoas serão alcançadas pelo poder de Deus. Então, eu quero hoje com vocês mostrar alguns encontros de pessoas que tiveram o prazer e a alegria de se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver o ambiente que essas pessoas viviam e a situação que essas pessoas viviam. O primeiro caso que eu quero mostrar hoje é Marcos 5, de 1 até 20. Nós vamos ler rapidamente a história deste homem Marcos 5, de 1 até 20. Nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse homem que, se fosse hoje, naquele tempo não tinha jeito, nós também íamos olhar para esse homem, íamos correr dele e diríamos, essa pessoa não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas para o Senhor não há acepção de pessoas. O Senhor amou todas as pessoas da face da terra. E Ele veio para resgatar, Ele disse que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Quem ficou perdido? O homem. E Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos ler a história desse endemoniado. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele,
e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E aquele povo, quando viu isso, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos analisar este homem. Imagina este homem para a sua família, o desespero da sua família, o desespero da sua vizinhança, o desespero de ter aquele habitante na vila em que eles viviam. Eu acredito que as mães e os pais cuidavam muito bem dos seus filhos para não encontrarem com aquele louco no meio da rua, aquele louco que ficava gritando e andando no meio dos sepulcros. Quantas pessoas talvez tivessem que passar de noite perto do cemitério, e o medo que elas tinham de encontrar aquele maluco, aquele doido gritando no meio da noite, no meio da escuridão. Cemitério já coloca medo em muita gente. É o lugar que nós não precisamos ter medo, mas o mundo tem medo dos cemitérios. Imagina com um louco lá dentro. E esse homem se encontrou com Jesus. E o que nós vemos no encontro deste homem com Jesus é que ele foi totalmente liberto. Totalmente liberto. E as pessoas correram para ver aquela maravilha que tinha acontecido. Mas vocês veem como é o ser humano. Jesus libertou aquele homem que corrente nenhuma conseguia prendê-lo. A palavra diz que ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Mas aqueles homens não olharam para aquela vida. Aqueles homens olharam para quê? Para os porcos que eles perderam. Nós não queremos esse homem aqui porque a gente pode perder toda a nossa criação. Nós podemos perder nosso lucro, porque já tinham ido 2.000 porcos para o fundo do mar, tinham se afogado. E os moradores daquela cidade chegaram para Jesus e rogaram: retira-se desta terra, da nossa terra. Nós não queremos o Senhor aqui, porque o Senhor traz prejuízo. E eles não olharam para aquela vida totalmente transformada pelo Senhor. Finalizando, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Aquele endemoniado que, quando viu Jesus, disse: sai daqui, eu não tenho nada a ver contigo, sai daqui. Eu quero ficar longe de você, fique longe de mim. E agora aquele homem, no perfeito juízo, não queria mais se afastar de Jesus. E queria viajar com Jesus, queria ir ao lado de Jesus. 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe:
vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como ele teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então nós vemos aquele que se encontrou com Jesus, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E Jesus sabia que era muito mais importante ele voltar para a sua terra e ser um evangelista lá, um pregador, do que acompanhar o Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos entender o que o apóstolo João disse: se fosse contar tudo que Jesus fez. Este homem foi uma testemunha do Senhor. E eu creio que muitas pessoas se converteram ao Senhor Jesus com o testemunho daquele homem. E aí a gente vai para outra história, e eu vou tentar resumir um pouquinho. Se encontra em João capítulo 4, do verso 5 até o verso 30, como é a história da samaritana. Todos nós conhecemos bem. E Jesus estava de viagem e passou naquela cidade de Samaria, uma cidade chamada Sicar, e tinha ali um poço, e Jesus estava cansado, junto com ele os seus discípulos, cansados e com fome. E Jesus parou naquele poço, junto à fonte de Jacó, e ficou aguardando enquanto seus discípulos foram lá para a aldeiazinha, para essa cidade chamada Sicar, para comprar pão. E Jesus ficou sentado ali naquele poço. E nisso que Jesus estava sentado, era a hora sexta, meio-dia, sol a pino, chegou uma mulher samaritana para tirar água. E Jesus, olhando para ela, disse: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, sendo descendentes de Jacó, junto com os samaritanos, não se conversavam, não se falavam. E os judeus eram mais arrogantes e achavam que os samaritanos eram pessoas inferiores. E o Senhor Jesus pede água àquela mulher, e mulher samaritana. Mulher já não tinha valor naquela época. Mas o Senhor Jesus pede, aquela mulher se admirou de Jesus ter pedido aquela água para ela. No verso 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. 6 maridos aquela mulher já tinha tido. E eu acredito que essa mulher era nova, ela não era uma idosa, era uma mulher nova, porque ela ainda carregava aqueles cântaros de água. Ela ia lá buscar a água e ela carregava água pesada. Não era uma mulher muito idosa, ela já tinha tido 6 maridos.
E ela ia ao meio-dia buscar a água, porque era a hora que as outras mulheres da cidade não iam buscar água. Ela ia porque naquele momento ela podia ir sozinha, sem preocupação de encontrar todos aqueles que olhavam para ela de cara feia. Vocês imaginem quem de nós seria amiga de uma mulher que já tinha 6 maridos? Se a gente fosse casada, se todas nós fôssemos casadas, você teria coragem de colocá-la dentro da sua casa? Eu acho meio difícil, não é? Eu acho meio difícil. Então, nós entendemos que ela não era uma pessoa muito agradável e nem podia ter muita companhia, porque ela era meio colocada de lado. E o 19 disse assim, depois que Jesus disse para ela, você já teve 5 e o que tem agora não é o teu marido. E ela olhou para Jesus assim, o senhor é profeta, hein? Como é que o senhor sabe da minha vida? O senhor só pode ser profeta. E aí no verso 20 ela diz assim, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só pode adorar aquele que é uma nova criatura, que tem o seu espírito vivificado. De outra maneira não pode adorar a Deus, porque é em espírito e em verdade. E aquela mulher sabia a história, porque ela disse no verso 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Que revelação maravilhosa, que encontro maravilhoso. E naquele momento, chegaram os discípulos e não entenderam nada. O que Jesus está fazendo, conversando com essa mulher, sozinho aqui? Mas eles ficaram quietos, eles falaram entre eles, mas eles não tiveram coragem de perguntar a Jesus. Enquanto os discípulos chegaram, aquela mulher deixou o cântaro, deixou o serviço que ela ia fazer, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade. Todo aquele povo esperava o Cristo, esperava o Messias. Eles sabiam que um dia ia vir, eles sabiam da história. E aquele povo saiu correndo para ver quem era aquele homem que tinha falado com a mulher. E aí vai para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com ele, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Vocês viram a diferença para o povo lá de Gadara? O povo de Gadara mandou Jesus embora. Não fica aqui na nossa terra, não. Agora os samaritanos falaram, fique conosco aqui. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, irmãos, irmãs, um encontro de Jesus com essa mulher. Tinha aquele passado todo torto, aquele passado que a fazia ficar desprezada no lugar em que ela vivia. Mas nesse encontro com Jesus, tudo se fez novo. E aquela cidade foi evangelizada pelo testemunho daquela mulher, que aos olhos daquele povo não tinha nenhum valor,
Mas o Senhor encontrou com aquela mulher. E as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Rapidamente para outro texto, Lucas 13, 11 a 13. Lucas 13, 11 a 13. Outro encontro. Vejam que não foram as pessoas que foram ao encontro de Jesus, mas foi Jesus que foi ao encontro delas. E nesse caso, é um caso interessante, Lucas 13, de 11 a 13, que era uma mulher que andava encurvada. E essa mulher vivia encurvada já há 18 anos. Pensem bem em você ter um problema de coluna e andar encurvada durante 18 anos. Sem ter remédio, sem ter colete, sem ter cirurgia para fazer. Imagina você cuidando da tua casa, limpando a tua casa, sendo encurvada, ou cozinhando, ou lavando a louça em casa. Agora, interessante que essa mulher ia semanalmente na sinagoga, porque a palavra diz que Jesus estava lá na sinagoga ensinando e ela entrou na sinagoga. Ela não era uma pessoa desconhecida. E quando Jesus viu aquela mulher, Jesus a chamou. Vamos ler o trecho? E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Olha que maravilha! Ela dava glória a Deus porque ela conhecia a Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo que ela tinha um espírito de enfermidade. Eu queria que vocês abrissem lá, 2 Coríntios capítulo 2, o verso 10 e 11. Nós falamos sobre isso hoje aqui. Eu não vou dizer que essa mulher tinha um problema de falta de perdão, mas pode ser que ela tinha um problema de falta de perdão. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Paulo diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Aquela mulher tinha uma enfermidade que não era física, era uma enfermidade espiritual. E naquele momento que Jesus viu, e só Jesus pode enxergar o que está dentro do coração do homem, nós não podemos, mas o Senhor Jesus pode enxergar. E quando aquela mulher entrou encurvada ali, naquele sábado, Jesus olhou para ela e viu o que tinha nela. E o Senhor Jesus a chamou e naquele momento disse: mulher, você está livre da tua enfermidade. Talvez quanto aquela mulher tinha chorado, já na sua vida por causa daquele problema. E ela tinha ali um espírito maligno que lhe atormentava, que tinha tomado um espaço na vida dela. Estava atormentando aquela mulher. No verso 15 desse capítulo, disse, o chefe da sinagoga ficou muito revoltado porque Jesus curou no sábado. E Jesus mais uma vez teve que dar uma lição para eles e disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que
que Jesus realizava. Outro encontro com Jesus. Então nós vemos, tudo era velho, a vida estava uma desgraça. Encontrou com Jesus, tudo novo se fez. Tem uma outra mulher também, e eu vou só citar, está em Marcos 5, 25 a 34. A mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. Eu já estou livre da menstruação. Acho que muitas aqui já estão livres. Mas traz 3 dias, traz tanto aborrecimento, não é verdade? 3 dias, 5 dias, agora vocês imaginam. 12 anos. E hoje nós temos... naquele tempo não tinha, era trapos de imundície, né? Então vocês imaginam a situação dessa mulher. E tem mais uma coisa. A mulher no período da menstruação, ela era considerada imunda. Ela não podia tocar nas coisas dentro da casa dela. Ela não podia, se ela tinha marido, ela não podia ficar junto com o seu marido. Ela não podia ir ao templo nem à sinagoga, porque ela era imunda. Hoje é tão fácil para nós, não é? Tão fácil. Mas vocês imaginam essa mulher, 12 anos. Há 12 anos. E essa mulher, diferente das outras, ela ouviu dizer que Jesus ia passar, que Jesus estava em determinado lugar. E ela, no seu coração, ela disse o seguinte: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Ela cria no Senhor Jesus. Ela já tinha sabido as notícias. Ela já tinha visto o que o Senhor Jesus tinha feito em muitas vidas. E ela disse: se apenas eu tocar na roupa dele, eu serei curada. E no momento que ela tocou, a palavra diz no verso 29 de Marcos 5, e logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas vestes? Respondeu-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá-te em paz e fica livre do teu mal. Mais um encontro com Jesus. Tudo se fez novo. Imagina a felicidade dessa mulher, a felicidade da sua família, a felicidade dela poder tocar em todas as coisas na casa dela, tocar na sua família. Vocês imaginam isso? Em Cristo tudo se fez novo. Tem mais um caso, e a gente precisa ver com atenção. Esse caso está lá em Marcos 9, e é interessante. Marcos 9, de 17 a 27. É a história daquele pai que tinha um filho, e esse filho não era mais novinho, era um filho já rapaz, que desde pequeno dava o maior trabalho, tentava se matar o tempo todo. Essa criança, esse menino, esse rapaz, desde criança se jogava no fogo, se jogava na água para morrer. Vocês imaginem terem um filho assim. Às vezes nós reclamamos, né, da malcriação dos nossos filhos, das coisas que nós ouvimos dos nossos filhos. Mas vocês imaginem lidar com uma criança, um adolescente, um jovem, que não podia ficar um minuto sem o cuidado da família, porque ele queria se matar a toda hora. E nesse capítulo diz assim: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo,
E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Aquele pai foi no lugar certo, contou para Jesus qual era o problema que estava cometendo aquela família, porque a família toda sofria. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos parar aqui um pouquinho. Jesus, quando viu aquele menino cair e fazer tudo o que ele fez, Jesus poderia ter estendido a mão e ter expulsado aqueles demônios que atormentavam aquele menino. Mas Jesus primeiro teve que tratar com o pai. Primeiro o Senhor Jesus tratou com o pai dele. Porque Jesus disse assim, para quem tem fé tudo é possível. E naquele momento aquele pai disse para o Senhor Jesus: eu creio sim, ajuda-me a minha falta de fé. Primeiro o Senhor Jesus tratou daquele pai. Quantas vezes nós vivemos determinadas situações na nossa vida e a gente vive pedindo para o Senhor resolver, mas o primeiro o Senhor quer tratar conosco, quer resolver conosco alguma coisa que está impedindo que o milagre aconteça. 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Glória a Deus. Como é que ficou aquela casa depois? Como é que ficou aquela família? Oh alívio! Oh alívio! Oh coisa boa! Aquele rapaz totalmente curado pelo Senhor Jesus. E eu quero trazer para vocês mais 2 milagres. E esses 2 milagres são muito especiais, porque foi a última viagem que Jesus fez. Ele estava voltando para Jerusalém e ele tinha que passar por Jericó. E era a última viagem que ele faria a Jerusalém, porque em Jerusalém ele já sabia, Jesus já sabia, que ia ser entregue e que ia ser crucificado. Mas mesmo o Senhor Jesus viajando para aquela morte, ele não deixou de dar atenção às pessoas. Ele não deixou de realizar. E eu digo para vocês que 2 homens de sorte, aqueles 2 que se encontraram com Jesus. Aliás, que foram encontrados com Jesus. Que estavam naquele caminho quando Jesus passou. E esse trecho está em Lucas 18, verso 35 até 43. O primeiro é o cego de Jericó. Esse cego, ele estava na beira do caminho, novamente é uma pessoa à margem da sociedade. Embora os judeus tivessem muita compaixão dos cegos, Lucas 18, 35 a 43, mas esse cego estava à margem da sociedade porque ele não podia produzir nada. Nada, ele era um cego. E ele só podia ficar pedindo esmola. E ele era um pedinte, ele estava sentado no caminho que levava a Jericó.
entre a Jericó antiga, as ruínas da primeira Jericó para a segunda Jericó recém-construída, construída por um dos imperadores de Roma naquela época. E ele estava sentado ali porque era um lugar que passava muita gente e aonde ele poderia arrecadar bastante dinheiro. Hoje, no mundo que nós vivemos, os cegos não são mais marginalizados. Os cegos são contados e são pessoas que podem produzir. Lá no meu prédio eu tenho a Raquelzinha, totalmente cega, mas uma menina alegre, uma menina de ouro. Vocês sabem que ela já tem mestrado e que ela passou num concurso público, a Raquelzinha? Então, hoje os cegos não têm a condição que tinha naquele tempo. Mas aquele homem estava ali pedindo esmola e ele escutou um barulhão. Vocês sabem que os cegos ficam com a audição mais aguçada. E ele, com seus ouvidos, percebeu que vinha uma multidão e ele quis saber o que estava acontecendo ali. E alguém, a palavra não diz quem, mas a palavra diz assim: anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Disseram para ele. E no momento que ele ouviu essa notícia, olha, a informação foi: está passando Jesus o Nazareno. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia quem era. Ele conhecia. Ele sabia quem era. E muita gente começou a repreendê-lo e ele gritava mais alto, até que o Senhor Jesus parou e mandou buscá-lo. Traga ele aqui para mim. E no relato de Marcos diz que ele, de um salto, ele pulou e deixou a sua capa. A única coisa que ele tinha era uma capa. Ele deixou e foi até Jesus. Jesus não sabia que ele era cego? E o que Jesus fez? Perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Porque Jesus conhece a natureza humana. Talvez aquele moço quisesse continuar cego. Talvez ele podia pedir para Jesus: arruma uma aposentadoria para mim, Senhor Jesus, porque daí eu não preciso mais vir pedir esmola, ficar no templo. Dá um trabalho para minha mulher, para ela sustentar minha casa. Ele poderia pedir outra coisa, mas ele disse para Jesus que eu torne a ver. Ele já tinha visto e alguma doença tinha deixado-o cego. Que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Tudo se fez novo para o cego Bartimeu, depois que ele encontrou o Senhor Jesus. E Jesus continuou, e o cego ali, o ex-cego, né? Atrás de Jesus, glorificando a Jesus. E Jesus entra na cidade de Jericó. E um cidadão da cidade, chamado Zaqueu, que é no trecho seguinte, em Lucas 19, que era maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Vou parar aqui um pouquinho para dizer quem era Zaqueu. Zaqueu era maioral dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eram judeus que arrecadavam impostos para Roma. Então, se hoje a gente reclama de pagar impostos aqui para o nosso país, vocês imaginem pessoas que iam cobrar os seus próprios irmãos impostos para outro país. Então, Zaqueu, ele era um marginalizado na sociedade. A sociedade não gostava dele, apesar dele ser muito rico. Mas tinha porém também, tinha mais uma coisa. Eles não só recolhiam os impostos, como eles tinham liberdade de colocar um por cima
a comissão, que eles decidissem em cima dos impostos. Então o império permitia, você vai recolher os impostos, vai pagar, mas você pode colocar o que você quiser acima deste imposto. Então a gente sabe a origem da riqueza de Zaqueu. A origem da riqueza dele não era uma origem honesta, porque ele acharcava as pessoas tirando recursos para ele. Mas ele tinha ouvido falar de Jesus e ele queria ver quem era aquela figura, quem era Jesus. Agora, Jesus conhece o coração do homem. Jesus conhece que estava ali. Ele estava em cima de uma árvore e Jesus estava passando com aquela multidão atrás dele e com a multidão no meio da rua. Ele estava passando, mas ele parou debaixo daquela árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir para a tua casa. E Zaqueu pulou rapidamente daquela árvore e levou aquele convidado muito especial para a casa dele. Zaqueu poderia ter dito assim: não, hoje eu não posso receber visitas. Minha casa está suja, está bagunçada. Não, hoje não dá porque eu tenho um compromisso. Eu tenho uma reunião, não posso receber visitas na minha casa hoje. Ou poderia dizer: eu não tenho nada para oferecer para esse homem, como que eu vou levá-lo para minha casa? Mas a palavra de Deus diz que Zaqueu pulou rapidamente da árvore e levou Jesus lá para a casa dele e ofereceu uma refeição. A Bíblia não fala se era um almoço, se era um jantar, ofereceu uma refeição. E a refeição não era só para Jesus, porque Jesus não andava sozinho, Jesus andava com seus discípulos. Muita gente estava naquela casa de Zaqueu e no meio de toda aquela alegria, Jesus em nenhum momento, a Bíblia nos relata que em nenhum momento Jesus tocou em alguma situação de Zaqueu. E Zaqueu, na presença de Jesus, a presença de Jesus faz isso, levantou e aí ele diz lá, já no finalzinho, deve ser no verso 9: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Vejam que era um judeu falando isso. O judeu é assim. Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, lembra que eu falei de manhã sobre defraudação? Restituo 4 vezes mais. A lei mandava restituir 25%. Zaqueu resolveu no seu coração restituir 400%. 400%. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Por que é filho de Abraão? Porque Abraão creu sem ter nada para crer. Ele creu que do nada podia sair alguma coisa. Ele creu que Deus podia trazer à existência aquilo que não existia. Então, quando Jesus fala, esse também era filho de Abraão, por causa da fé que tocou aquele coração, da fé que tocou esses corações que nós vimos aqui. Isto é o que faz quando Jesus nos encontra. Éramos velhas criaturas e o Senhor Jesus nos transforma em novas criaturas. Tudo se fez novo. Voltando para o ciclo da vida de uma borboleta, eu vou falar rapidamente. As larvas ou a lagarta, lagarta, elas são insaciáveis como ser humano sem Cristo. E nós vimos hoje aqui, destruidor, rasteja, porque tem natureza de serpente. O casulo significa a morte, o túmulo. Uma hora a lagarta para e ela tece a sua própria casa. E ali ela fica muitos dias. Eu tenho um pouquinho de experiência nisso, porque meu pai,
um homem que gosta muito da natureza. E desde pequenininha eu vi o papai catando lagarta e guardando dentro de caixas de sapato. A vida inteira teve isso lá em casa. E ele, com todo carinho, todo dia alimentava, colocava bastante verde dentro da caixa. E aí ele ia mostrando para nós, olha, agora virou o casulo, vamos esperar. E ele sabia o dia certo em que a borboleta ia sair do casulo. Então eu vi muito isso, cada borboleta uma mais linda que a outra. E o papai, até hoje, ele sabe a lagarta que borboleta vai virar. A gente não sabe, mas o papai sabe. Ele olha e ele sabe essa lagarta vai dar aquela tal borboleta. Então, o casulo significa morte. A saída do casulo, talvez a Cota até fale amanhã um pouquinho sobre isso. A saída do casulo é muito apertada. A borboleta, na época de sair, ela faz um esforço muito grande para sair de dentro do casulo. E já tentaram ajudar essa borboleta a sair. Estava conversando com a Elaine. Quando a pessoa corta o casulo para a borboleta sair, essa borboleta nunca vai desenvolver. Ela vai continuar rastejando. Ela precisa passar por aquele furo ali, porque os fluidos que existem ali vão todos para a asa dela. E aí ela fica um tempo, né, a saída do casulo representa a porta estreita. E ela deixa para trás as coisas velhas. A borboleta nunca mais vai voltar para dentro do casulo. O casulo virou lixo. Lembra da capa do cego Bartimeu? Ficou lá. A borboleta nunca mais vai voltar para o casulo. O casulo desaparece. A porta é estreita. O caminho que conduz à salvação é estreito. Quando ela sai do casulo, ela precisa secar para poder voar. Espera o tempo de Deus. E eu queria que vocês abrissem comigo Isaías 40. Verso 28 até 39. Isaías 40, 28 até 39. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A borboleta precisa secar, é o tempo de espera, para ela começar o seu trabalho. Depois que ela está bem sequinha, ela esperou o tempo dela, ela começa a voar. E quando ela começa a voar, como nós vimos hoje à tarde aqui, ela embeleza o meio ambiente. Ela poliniza as flores que vão gerar frutos. E ela se prepara para gerar novas borboletas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Depois, em João, ainda outro versículo, em João 7,37, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No Salmo 1, verso 3, não precisa abrir, vocês sabem. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido.
O fruto é a expressão da operação do Espírito Santo na vida da nova criatura. Não é uma qualidade moral, mas sim a implantação da vontade de Deus na vida da nova criatura. Eu vou repetir isso aqui. O fruto é a expressão da operação do Espírito Santo na vida da nova criatura. Não é uma qualidade moral. Ele não ficou melhor. Quem nasce de novo não melhorou. Mas sim a implantação da vontade de Deus na nova criatura. E terminando, mas eu vou contar uma história ainda para vocês. Tenham paciência, porque vocês vão gostar. Ezequiel 36, 26, 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Com licença que eu vou ler. Essa história, talvez alguém já sabe, mas essa história me toca muito. O dia que eu li essa história eu chorei. Eu chorei. Irmãos, o Senhor nos fez novas criaturas. Não é só para a gente se dar bem, mas é para a gente frutificar, para nós darmos frutos. E hoje no nosso grupo à tarde surgiu a conversa como falar de Cristo. Eu sei que eu preciso falar de Cristo, minha irmã falou, mas como falar? E eu vou contar a história para vocês de Isvia Flood. Alguém já ouviu falar nessa mulher chamada Isvia Flood? Deixa eu tomar uma aguinha, com licença. Em 1921, um casal missionário, David e Isvia Flood, juntamente com um filhinho de 2 anos, 1921, viajou da Suécia para o Congo belga, no coração da África. O casal reuniu-se com outro jovem casal escandinavo, os Ericssons, e sentiram que Deus os estava conduzindo a deixar a sede da missão a fim de levar o evangelho para uma região mais remota. Foi realmente um passo de fé. Na aldeia de Nodolera, o chefe não os deixou entrar, temendo que os moradores abandonassem os seus deuses locais. Os 2 casais, portanto, construíram seus próprios casebres de barro na encosta de um morro, a uns 800 metros da aldeia. Oraram por uma abertura espiritual, mas não houve nenhuma. O único contato com os moradores daquela aldeia era um menino que 2 vezes por semana vendia frango e ovos. Isvia Flood, que tinha apenas 1,43 m de altura, decidiu que aquele menino seria o único africano com o qual podia ter contato. Ela tentaria conduzi-lo a Jesus. Ela conseguiu. Mas além do menino, não houve outras conversões que pudessem encorajá-la. A malária abateu cada um dos membros daquele grupo e os Ericssons decidiram voltar para a sede da missão, deixando ali o outro casal. Isvia ficou grávida. O chefe da aldeia já havia cedido um pouco em sua posição. E quando chegou o momento de dar à luz, permitiu que uma parteira da vila fosse ajudar Isvia. Ela deu à luz a uma menina, mas o trabalho de parto foi difícil demais para Isvia, já exaurida por ataques de malária. Ela viveu apenas 17 dias após o parto. No interior de David Flood havia revolta, seu marido. Ele cavou uma cova tosca, enterrou sua esposa, de apenas 27 anos. Tomou os filhos e desceu o morro,
Entregando a recém-nascida Aina para os Eriksons, disse com rispidez, e seu marido da Isvia: estou voltando para a Suécia. Perdi minha esposa e não posso cuidar deste bebê. Deus arruinou minha vida. Com tal declaração, dirigiu-se ao porto, rejeitando não apenas seu chamado, mas também seu Deus. 8 meses depois do ocorrido, os Eriksons foram acometidos por uma doença e morreram ambos com uma diferença de dias. O bebê passou às mãos de um casal de missionários norte-americanos que adaptaram seu nome sueco para Ed e mais tarde voltaram com ela para os Estados Unidos. Eles decidiram trocar o trabalho missionário pelo ministério pastoral em sua terra natal. Foi assim que Ed foi criada em Dakota do Sul. Já moça, Ed foi para um seminário bíblico e ali conheceu um jovem chamado Dale Hurst, com quem se casou. Anos se passaram e o marido de Ed tornou-se o diretor de um seminário cristão na região de Seattle, que é uma área com forte herança escandinava. Certo dia, uma revista cristã sueca apareceu na caixa de correio de Ed. Ela não sabia quem a enviara, nem mesmo podia ler o texto. Entretanto, ao folhear a revista, ela viu uma foto que a deixou petrificada. No cenário primitivo daquela foto havia uma sepultura com uma cruz branca. Na cruz lia-se o nome Isvia Flood. Ed saiu à procura de um colega que pudesse traduzir o artigo e explicar-lhe o que dizia. O professor resumiu a história de missionários que tinham ido a Nodolera há muito tempo. Descreveu o nascimento de um bebê branco, a morte da jovem mãe, o pequeno menino africano que foi conduzido a Cristo, como ele havia crescido e finalmente persuadido o chefe da aldeia a deixá-lo construir uma escola na vila. Ele aos poucos conduziu todos os seus alunos a Cristo. E por sua vez, os filhos levaram seus pais e até mesmo o chefe da aldeia a Cristo. Incrível! Havia hoje, naquela época, que aquela menina soube da notícia, 600 cristãos naquela aldeia, graças ao sacrifício de David e Isvia Flood. Para seu 25º aniversário de casamento, o seminário deu de presente ao casal Hurst uma viagem à Suécia, durante a qual Ed procurou seu pai biológico, David Flood. Casara-se novamente, teve mais 4 filhos e tornou-se alcoólatra. Agora idoso, havia recentemente sofrido um derrame. Ainda amargurado, ele tinha uma única regra em sua família: nunca mencionem o nome de Deus, porque Deus tirou tudo de mim. Após uma emotiva reunião com sua meia família, Ed foi ver seu pai. Ela entrou num apartamento miserável, cheio de garrafas vazias de bebida, e aproximou-se de um homem de 73 anos que jazia numa cama. Papa, tentou ela. Ele se virou para ela e começou a chorar. Aina, disse ele, nunca quis dar você para os outros. Tudo bem, Papa, respondeu ela abraçando-o. Deus cuidou de mim. Imediatamente o homem endureceu o corpo, as lágrimas pararam e ele disse: Deus se esqueceu de todos nós. Nossas vidas têm estado assim por causa dele. O idoso homem virou seu rosto para a parede. Ed, porém, não se sentiu intimidada. Papa, você não foi para a África em vão. Mama não morreu em vão. O menino que vocês conduziram ao Senhor ganhou toda a aldeia para Jesus. A semente plantada cresceu e multiplicou-se. Hoje, 600 africanos daquela aldeia estão servindo ao Senhor porque vocês foram fiéis ao chamado de Deus. Papa, Jesus o ama. Ele nunca o odiou. O velho homem voltou-se e olhou nos olhos da filha. Seu corpo relaxou e ao final daquela tarde, David Flood havia voltado para o Deus com quem tanto se ressentira por décadas.
Anos mais tarde, durante uma conferência evangelística em Londres, os Rushdis ouviram um relatório da nação Zaire, do Zaire, antigo Congo belga. O superintendente da Igreja Nacional, representando 110 mil crentes batizados, contava de forma eloquente como o evangelho espalhava-se por sua nação. Após aquele pronunciamento, Ed aproximou-se e perguntou-lhe se alguma vez ouvira falar de David Isviaflud. Sim, madame, o homem replicou. Foi Isvia quem me levou a Cristo. Sou o menino que trazia comida para seus pais antes de você nascer. Na verdade, até o dia de hoje, a memória e a sepultura de sua mãe são honradas por todos nós. Ele a envolveu em um longo e afetuoso abraço, coberto de lágrimas, e soluçando disse: você deve nos visitar para ver, pois a sua mãe é a pessoa mais famosa na nossa história. E foi exatamente o que Ed Hurst e seu marido fizeram. O casal foi saudado por uma multidão de nativos eufóricos, enquanto o pastor os acompanhava à cruz branca da sepultura de sua mãe. Ali Ed se ajoelhou e deu graças. Naquele mesmo dia, quando estavam todos reunidos, o pastor leu: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E em seguida leu o Salmo 125, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Essa história me tocou muito. Aquela moça se abriu totalmente para o Senhor e foi levar o evangelho numa terra tão longe. Conseguiu uma só pessoa, mas rios de água viva saíram dela, que banharam toda aquela nação, e quantas pessoas chegaram ao conhecimento de Cristo. Por isso que eu disse para vocês no início, irmãs, se fôssemos escrever tudo que o Senhor já fez nesses 2000 anos, só lá no céu a gente vai ter tempo para ouvir tudo que o Senhor fez. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sair deste acampamento lembrando que se nós alcançarmos uma vida para Jesus, uma vida que seja, muita coisa diferente vai acontecer. Só para a gente rir um pouquinho, Zaqueu era um homem trapaceiro. Como é que chama? Como é que nós chamamos os políticos aqui? Corrupto. Se um político se converter, vocês imaginem o quanto de creches nós vamos ter, quantas escolas, quantos postos de saúde. Igreja de Cristo, acorde para orar pelo país, porque o Senhor pode tocar. Se um político se converter, haverá mais creches, mais escolas, mais prontos socorros, mais ambulâncias. Não desanime, olhe para Cristo, não olhe para o homem, olhe para Cristo. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.